Você já calculou quanto tempo perdeu tentando fazer algo perfeito quando o bom já era mais do que suficiente? Já parou para contar as horas, os dias, as semanas que gastou refinando, ajustando, polindo detalhes que ninguém além de você jamais notaria? E se eu te dissesse que essa busca pela perfeição não é o que te move para frente, mas o que te segura no lugar? Virgem e o signo que mais sofre com a armadilha da perfeição. Não porque seja mais perfeccionista que os outros por vaidade, mas porque genuinamente acredita que as coisas precisam estar impecáveis para terem valor. Esse padrão não nasceu do nada. Ele foi construído ao longo da vida, reforçado por cada elogio que você recebeu por ser cuidadoso, por cada crítica que recebeu quando algo saiu fora do padrão, por cada momento em que aprendeu que errar não era opção. E agora esse padrão está tão entranhado que você nem percebe mais quando ele opera. Ele se tornou automático, invisível. E justamente por ser invisível, ele é tão perigoso. Porque você não questiona algo que não vê Você simplesmente obedece. E essa obediência segue a perfeição e o que te atrasa. Não a preguiça, não a falta de talento, não a ausência de oportunidade. A perfeição. Ela é a âncora que você confunde com motor. Avanço 1. Vamos ser diretos sobre como a perfeição te atrasa na prática. Você tem projetos que nunca começou porque as condições não estavam perfeitas. Tem ideias que nunca executou porque o plano não estava completo. Tem conversas que nunca teve porque não encontrou as palavras certas. Tem decisões que nunca tomou porque não tinha certeza absoluta do resultado. E enquanto você espera o perfeito, o possível passa. As oportunidades não esperam você estar pronto. Elas aparecem, existem por um momento e seguem em frente. E você fica ali, com o plano perfeito que nunca saiu do papel, assistindo outros avancarem com planos imperfeitos que pelo menos existiram no mundo real. Isso não é justo? Não. Mas irreal. E você precisa fazer as pazes com essa realidade se quiser parar de ficar para trás. O progresso não exige perfeição. O progresso exige movimento. E movimento é exatamente o oposto de ficar parado esperando que tudo se alinhe. Você sabe qual é o maior segredo das pessoas que você admira? Elas não são melhores que você. Elas são menos perfeccionistas. Elas começam antes de estar prontas. Publicam antes de estar perfeito. Falam antes de encontrar as palavras ideais. Decidem antes de ter todas as informações. E corrigem no caminho. Porque o caminho só existe para quem começa a andar. Para quem fica planejando, não há caminho. Há apenas intenção. E intenção sem ação é apenas um pensamento bonito que morre sozinho. Avanço 2. O segundo ponto em que a perfeição te sabota é na sua autoestima. Você se avalia pelo que produz. E como o que você produz nunca está bom o suficiente para os seus padrões, você nunca está bom o suficiente para os seus próprios olhos. E um ciclo cruel. Quanto mais perfeito você tenta ser, mais imperfeito se sente. Porque o padrão sobe junto com o resultado. Você alcança um nível, e imediatamente o nível necessário sobe mais um degrau. Você nunca chega. Nunca descansa. Nunca celebra. Porque sempre tem algo que poderia ser melhor. E essa insatisfação permanente corrói sua confiança de dentro para fora. Você pode parecer seguro por fora, competente, organizado, confiável, mas por dentro existe uma voz que sussurra constantemente: não é bom o suficiente. Ainda não. Talvez nunca. Essa voz é mentirosa. Ela confunde excelência com perfeição, e as duas são coisas completamente diferentes. Excelência é dar o seu melhor dentro das circunstâncias reais. Perfeição é buscar um ideal que não existe. Excelência é alcançável. Perfeição é uma miragem. Você pode perseguir a excelência e se sentir realizado ao alcançá-la. Você nunca vai alcançar a perfeição e sempre vai se sentir vazio por não conseguir. Troque a busca. Troque a perfeição pela excelência. E você vai descobrir que já era excelente esse tempo todo. Só não percebia porque estava ocupado demais perseguindo algo que não existe. Avanço 3. O terceiro território onde a perfeição te aprisiona é nos seus relacionamentos. Você espera a perfeição de si mesmo nas relações. O parceiro perfeito, o amigo perfeito, o filho perfeito, o colega perfeito. E quando inevitavelmente falha em ser perfeito, se pune com uma severidade absurda. Um comentário infeliz vira semanas de culpa. Um momento de impaciência vira evidência de que você é uma pessoa difícil. Uma discussão vira prova de que não sabe se relacionar. Mas também espera uma versão idealizada dos outros. Não conscientemente, não de forma arrogante, mas de forma silenciosa.
Você nota cada falha, cada inconsistência, cada momento em que o outro não correspondeu ao que você esperava. E guarda. Acumula. Até que o peso dessas decepções pequenas se torna grande demais e você se afasta, não por raiva, mas por cansaço de esperar algo que ninguém consegue entregar. A libertação aqui é aceitar que relações imperfeitas podem ser profundamente bonitas. Que pessoas falhas podem amar de formas extraordinárias. Que o desentendimento não é o oposto da conexão, e parte dela. Quando você solta a perfeição nos relacionamentos, abre espaço para algo muito mais valioso, a autenticidade. E na autenticidade que o amor real vive. Não no palco da performance perfeita, mas nos bastidores da vida como ela realmente é. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Avanço 4. Agora vamos falar sobre progresso, que é o antídoto da perfeição. Progresso não se mede pela distância até o ideal. Se mede pela distância percorrida desde o ponto de partida. E quando você muda essa métrica, tudo se transforma. Em vez de olhar para cima e ver o quanto falta, você olha para trás e vê o quanto já andou. E a vista é impressionante, virgem. Você já superou coisas que achava impossíveis. Já aprendeu habilidades que pareciam inalcançáveis. Já cresceu em áreas que nem sabia que precisava crescer. Mas como estava sempre focado no que faltava, nunca parou para reconhecer o que já conquistou. Esse reconhecimento não é vaidade. E combustível. E o que te dá força para continuar, não a partir da insatisfação, mas a partir da gratidão. E a diferença entre caminhar empurrado pelo medo de não ser suficiente e caminhar puxado pela certeza de que já é. Progresso te liberta porque te mostra que você não precisa chegar a nenhum lugar para ter valor. Você já tem valor aqui, agora, no meio do caminho, com tudo que já fez e com tudo que ainda falta fazer. O caminho não é uma prova a ser passada, e uma experiência a ser vivida. E você está vivendo. Talvez não da forma perfeita que imaginou, mas da forma real que é possível. E o real, por mais imperfeito que seja, sempre será mais bonito do que o perfeito que nunca existiu. Avanço 5. O quinto aspecto é sobre trabalho e carreira. Virgem tende a se sabotar profissionalmente por causa da perfeição. Você não se candidata à vaga porque não preenche todos os requisitos. Não pede o aumento porque acha que ainda não merece. Não mostra seu trabalho porque acha que ainda não está bom o suficiente. E enquanto você se segura, pessoas com metade da sua competência avançam porque tiveram a coragem de serem perfeitas. Isso não é para te frustrar, e para te despertar. Você tem talentos que o mundo precisa ver. Tem ideias que precisam sair da sua cabeça e ganhar o mundo. Tem uma capacidade de execução que poucas pessoas possuem. Mas nada disso importa se ficar guardado, esperando o momento perfeito que nunca chega. O momento e agora. Imperfeito, desalinhado, talvez assustador, mas agora. E o que você fizer agora, por mais imperfeito que seja, vale infinitamente mais do que o que você faria perfeitamente nunca. Comece. Publique. Mostre. Fale. Erre. Corrija. E comece de novo. Porque é nesse ciclo de tentar, errar e ajustar que a verdadeira maestria nasce. Não no planejamento infinito, não na preparação eterna, não na busca impossível pelo impecável. Existe um paradoxo que Virgem precisa confrontar de frente. Você é excelente em fazer as coisas direito, mas essa mesma excelência te impede de fazer as coisas. Ler de novo. Você é tão bom em fazer direito que acaba não fazendo nada. Porque fazer mal feito não é opção para o seu padrão. E fazer perfeito não é possível dentro do tempo e energia disponíveis. Então você congela. Fica preso entre o ideal e o possível, sem avançar para nenhum dos dois. E esse congelamento é o preço mais alto da perfeição. Não é um preço que você paga de uma vez. É um preço que você paga aos poucos, em oportunidades perdidas, em potencial não realizado, em sonhos que ficaram no papel. Mas esse preço não precisa continuar sendo cobrado. Você pode escolher diferente a partir de agora. Pode escolher o imperfeito que existe em vez do perfeito que não existe. E nessa escolha, encontrar uma liberdade que nunca imaginou ser possível. Avanço 6. O sexto ponto de libertação é entender que a perfeição é um vício, não uma virtude. E um vício socialmente aceito, até elogiado, o que o torna ainda mais perigoso.
Ninguém te diz para parar de ser perfeccionista. Te dizem que você é detalhista, cuidadoso, exigente, como se fossem qualidades puras. E podem ser, quando equilibradas. Mas quando se tornam a única forma de operar, são tão destrutivas quanto qualquer outro vício. O vício da perfeição te isola, te esgota, te impede de desfrutar o que já conquistou. Reconhecer isso não é fraqueza. E a coragem mais radical que virgem pode ter, a coragem de ser suficiente como é. Sem ajustes, sem retoques, sem a necessidade de ser mais, melhor, diferente. Você, como é agora, neste momento, é suficiente. E quando essa verdade se instala no seu coração, não como conceito mas como experiência, a perfeição perde o poder sobre você. Avanço 7. O sétimo avanço é perceber que seus maiores momentos de felicidade nunca foram perfeitos. Pense nas memórias que você mais valoriza. Nenhuma delas é perfeita. Elas têm falhas, têm bagunça, têm imprevistos. E são essas imperfeições que as tornam memoráveis. O jantar que queimou mas virou a piada que você conta até hoje. A viagem que deu tudo errado mas se tornou a aventura mais inesquecível. A conversa desajeitada que virou o início de um relacionamento profundo. A vida acontece nas rachaduras, não na superfície polida. E quando você para de polir e começa a viver, tudo fica mais real, mais rico, mais significativo. Algumas pessoas observam, outras se transformam. Se você quer estar no segundo grupo, o guia de 21 dias no comentário fixado oferece um processo claro, passo a passo, alinhado com o seu signo. Isso não se trata de esperar, mas de avançar. Avanço 8. Existe uma sabedoria antiga que virgem precisa internalizar: o feito é melhor que o perfeito. Não porque o feito seja inferior, mas porque o feito existe. Ele ocupa espaço no mundo real. Pode ser tocado, avaliado, melhorado. Já o perfeito mora apenas na sua mente, lindo e intocável, mas completamente inútil para qualquer pessoa além de você. O mundo não precisa das suas ideias perfeitas. Precisa das suas ações imperfeitas. Precisa do seu trabalho real, com todas as suas falhas e bordas irregulares. Porque é nas bordas irregulares que os outros encontram espaço para se conectar com você. Ninguém se conecta com a perfeição. As pessoas se conectam com a humanidade. E humanidade é feita de imperfeições. Solte a perfeição, virgem. Não porque ela não importa, mas porque você importa mais. Sua paz importa mais. Seu avanço importa mais. Sua vida importa mais do que qualquer padrão que você criou para si mesmo. O progresso te libera porque te devolve o que a perfeição roubou: o direito de ser humano. De errar e continuar. De fazer e refazer. De começar e recomeçar quantas vezes precisar sem que isso diminua seu valor. Avanço 9. A nona e penúltima verdade é esta: você não precisa ser perfeito para ser amado. As pessoas que realmente te amam não te amam por causa da sua perfeição. Elas te amam apesar das suas imperfeições. E às vezes, por causa delas. Porque são as suas falhas que te tornam real, acessível, humano. Se você fosse perfeito, ninguém conseguiria se aproximar. A perfeição intimida. A vulnerabilidade conecta. E conexão é o que você realmente quer, mesmo que sua mente te convença que o que você quer é aprovação. Aprovação é superficial. Conexão é profunda. E a profundidade só é possível quando você se permite ser visto como realmente, não como gostaria de ser. Avanço 10. A última verdade encerra este ciclo com o que mais importa: a perfeição e uma prisão voluntária. Você entrou nela sozinho e pode sair sozinho. A chave está nas suas mãos. E a chave é simples: permissão. Permissão para ser imperfeito. Permissão para errar. Permissão para avançar sem ter tudo resolvido. Permissão para viver em vez de performar. Você se dá essa permissão agora. Não amanhã, não quando estiver pronto, agora. Porque o agora é imperfeito e o único momento real que existe. E nele, você pode começar tudo de novo. Não do zero, mas de onde está. Com o que tem. Como ir. E isso, virgem, e o verdadeiro progresso. Não a linha reta que você imaginou, mas o caminho torto, cheio de curvas e desvios, que te leva exatamente onde você precisa estar. O progresso te libera. A perfeição te prende. Escolha a liberdade. Escolha avançar. Escolha a bagunça bonita de estar vivo e em movimento. Porque no final das contas, ninguém lembra do perfeito. As pessoas lembram do verdadeiro.
e verdadeiro e o que você e quando para de tentar ser outra coisa. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.